Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. Tô gostando de ver a movimentação no nosso estúdio, no Rio de Janeiro, dos nossos comentaristas. Todos em loco, eles sempre estão ao vivo conosco, né? Sim. Mas hoje eles também estão presencialmente no estúdio. Primeiro a Miriam Leitão, agora o Bernardo Melo Franco. Boa tarde para você, Bernardo. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Muniz. Boa tarde, ouvintes. Estava conversando aqui com a Juliana Prado. Eu venho sempre. A Miriam no estúdio realmente é um luxo, é coisa rara, tem que aproveitar. Dia movimentado por aí. Muito bom. Boa tarde, Bernardo. Vou fazer isso mais vezes com os dois. O que eu estou gostando de ver também, Bernardo, e acredito que muita gente... é um avanço no que a gente tem no caso Marielle, né? Quando a gente pensa no que vem sendo divulgado em relação à delação do Rony Lessa, uma esperança de que finalmente a gente comece a ter mais respostas em relação a esse caso, né? Pois é, Cássia, finalmente, né? Mais de 6 anos sem conclusão. Um caso que teve repercussão nacional e internacional, que a gente falou aqui tantas vezes, cobrou tantas vezes uma resposta das autoridades e, finalmente, parece que essa resposta está chegando. Houve o pronunciamento do ministro Ricardo Lewandowski no começo da semana, foi até criticado, né, pela falta de detalhamento, quer dizer, ele disse que a delação do Rony Lessa foi homologada no Supremo Tribunal Federal, mas não apontou ainda os mandantes. O que eu tenho para trazer para vocês hoje é que ontem o Lewandowski recebeu uma série de políticos do PSOL, que era o partido da Marielle, deputados federais, a presidente nacional do PSOL e também a Fernanda Chaves. A Fernanda, que é assessora do partido hoje em Brasília, ela é a única sobrevivente desse atentado que matou a Marielle. A Fernanda era assessora direta da Marielle, estava sentada ao lado dela no banco de trás do carro, felizmente escapou dos disparos que mataram não só a Marielle, como também o motorista dela, o Anderson Gomes. E o momento, claro, da fala dela nessa reunião com o Lewandowski foi um momento de muita emoção, segundo eu ouvi de alguns presentes. Quer dizer, ela estava ali como representante do partido, claro, mas também como representante, como única sobrevivente desse caso. Deu ali um curto depoimento sobre a expectativa, sobre a esperança de ver esse caso finalmente resolvido. E a garantia que eles receberam do ministro Lewandowski é de que a resposta virá em questão de dias. Essa foi a expressão que ele usou, questão de dias. Claro que ninguém saiu dali sabendo se são 2, 3, 10 dias, mas finalmente existe uma perspectiva real desse caso ser solucionado num curto prazo. O Lewandowski, nessa reunião, não disse quem eram os mandantes. Sustentou até aquela versão de que ele não sabe, que ele não viu o inquérito, que isso é uma investigação sigilosa da PF. Ninguém acreditou muito nessa história. Mas o fato é que ele disse aos deputados, disse aos representantes do partido, que ele está muito seguro de que a investigação agora chegou ao seu desfecho. Ele disse que não teria... O Lewandowski fez até uma referência a essas críticas que ele sofreu nos últimos dias, a críticas de que ele falou pouco ali no momento que havia uma grande expectativa de serem revelados os mandantes. Teve também a crítica de que ele estaria disputando protagonismo político nesse caso com o próprio Supremo Tribunal Federal, que é quem fez a homologação da delação, mas é natural também que o ministro Alexandre de Moraes, que assinou esse trato da delação, ele também não apareça pessoalmente, né? A gente, por tanto tempo no Brasil, disse que os juízes tinham que aparecer menos e falar apenas nos autos. Também não faria sentido agora cobrar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar os acusados desse assassinato, faça uma entrevista coletiva, enfim, fale em público antes de apresentar formalmente os resultados dessa investigação. Claro que tem muita expectativa, porque o fato de o caso ter subido para o Supremo, ele só ocorreu pela citação de um parlamentar federal. Existe, fontes de investigação dizem que, de fato, a linha que foi perseguida nesses últimos meses foi de envolvimento do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão, e, ao que tudo indica e ao que alguns investigadores já falam reservadamente, houve uma menção ao deputado federal Chiquinho Brazão, que é irmão do Domingos Brazão, atualmente deputado federal, e anos atrás
quando houve o crime, em 2018, ele era vereador no Rio de Janeiro. E era vereador ao lado, justamente, da Marielle. Então, ele, ao que tudo indica, é o personagem citado e o personagem, por causa dele, que foi a investigação subiu para o Supremo Tribunal Federal. Agora, tem uma dúvida também, e essa é uma dúvida importante. Esses dois personagens, os dois representantes da família Brazão, foram mencionados na investigação dos mandantes. Mas ainda, pelo menos os deputados que tiveram ontem com Lewandowski, com quem eu falei, eles saíram com uma dúvida de qual é a extensão da participação deles. Ou seja, eles foram citados porque eles contrataram o Rony Lessa e o Elcio Queiroz para cometer o crime, para assassinar a Marielle, ou eles teriam se envolvido numa outra fase, que foi aquela fase em que se viu atrapalharem as investigações no Rio de Janeiro, inclusive com pistas falsas, acusações plantadas, enfim. Essas são questões que ainda estão em aberto e que a gente tem que ver com muita cautela. Enquanto essa delação não vier à tona, não é possível a gente cravar quem foram os mandantes, qual foi a motivação desse crime e se vai haver ou não outros personagens envolvidos. Lembrando que o caso vai para o Supremo por causa do foro especial do deputado, porém, outros personagens que não têm foro especial podem também ter sido citados nessa delação do Rony Lessa. Então, claro, muita expectativa, mas finalmente, Cássia, também muita esperança. Esperança de que esse caso finalmente seja solucionado e que a sociedade brasileira tenha uma resposta das autoridades de quem mandou matar uma vereadora no Rio de Janeiro, em praça pública, diante de todos, num crime que chocou o país e que precisa, de fato, ser solucionado. Agora, Bernardo, rapidinho para a gente fechar, teve um outro desfecho policial que não foi aí nesse sentido que a gente esperava, né? A justiça inocentou policiais militares acusados ali de matar e arrastar a Cláudia Ferreira, isso há 10 anos no Rio de Janeiro, né? Passou todo esse tempo e teve agora esse desfecho. Pois Muniz, só que um curto parênteses, eu recebi agora uma mensagem da Fernanda Chaves, né? Está ouvindo a gente na CBN, ela que é sobrevivente do caso Marielle, e ela me conta que o Lewandowski não a conhecia pessoalmente e ficou, evidentemente, impactado no momento que ela foi apresentada pelos deputados e que ela falou ali que, como vítima desse caso, como sobrevivente, ela tinha muita esperança também, muita confiança que esse caso finalmente seja elucidado. Agora, o caso da Cláudia Silva Ferreira é um outro caso emblemático da violência no Rio de Janeiro e da violência policial, da brutalidade policial. A gente está falando de uma mulher negra que trabalhava como faxineira, que cuidava de 8 crianças, 4 filhos e 4 sobrinhos, que foi morta durante uma operação da polícia no Morro da Congonha, perto ali na região de Madureira, na zona norte do Rio, e teve o seu corpo arrastado no asfalto por uma viatura policial. É um caso que muita gente se lembra, chocou o país inteiro, teve também repercussão internacional, e nesse caso o desfecho, infelizmente, aponta para um desfecho de impunidade. O juiz do 3º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro absolveu recentemente os 6 policiais militares envolvidos nesse assassinato. 2 que eram acusados de atirar na Cláudia e outros 4 que eram acusados de fraude processual, ou seja, de atrapalhar a investigação, removendo o corpo dela, jogando o corpo dela como se fosse um saco de batatas, uma bagagem no porta-malas da viatura e partindo em disparada ali em algo que o Ministério Público entendeu como uma tentativa de fraude processual, de mexer na cena do crime para dificultar a investigação. Então, eu li, Muniz, nesses últimos dias, a sentença do juiz, do magistrado responsável pelo caso, e me chamou muita atenção como que ele dá pesos diferentes às palavras dos atores desse caso. Quer dizer, o que a polícia disse na sentença tomou um fundo de verdade, foi tomado como verdade. E os moradores, a família da vítima, foram simplesmente ignorados. Para não dizer que foram totalmente ignorados, eles são citados na sentença como populares revoltados, entre aspas, que partiram para cima dos policiais e causaram tumulto generalizado. Essas são as palavras do juiz Alexandre Abraão Dias Teixeira, do 3º Tribunal do Júri do Rio. E ele considerou que os policiais que atiraram teriam agido em legítima defesa. Isso, apesar da Cláudia, veja só, ela está munindo naquele momento um copo de café e 3 notas de R$2 para comprar pão.
Uma mãe, uma dona de casa, uma profissional trabalhadora, estava saindo de casa para, no seu dia de folga, comprar pão para a família, foi assassinada, foi tratada com essa brutalidade terrível e agora a gente tem um desfecho de impunidade no caso. Para completar, o juiz ele cita 9 testemunhas no caso, 9 testemunhas para embasar a sentença dele. Dessas 9, 8 são policiais. Ou seja, mais uma vez o espírito de corpo, esse sentimento de autoproteção da polícia do Rio acaba dificultando a apuração de um caso de brutalidade policial e acaba conduzindo à impunidade. É importante a gente falar desse caso, Muniz e Cássia, só para lembrar que a gente tem um problema na polícia, a gente tem um problema no governo, a gente tem um problema na segurança, mas tem também um problema no sistema de justiça. Quando depois de 10 anos um caso como esse termina em impunidade, para se olhar também para o sistema de justiça. Por que a justiça não está funcionando em casos como esse no Brasil? É isso, Bernardo. Muito obrigada. Voltamos a falar na semana que vem. Até lá. Até lá.